Olá, escrevedores, futuros escritores. Sou Liber Matteucci, jornalista, publicitário, escritor, dei aulas de criatividade e de técnica de redação. Eu vou dar uma dica para vocês. Pessoal, eu estou aqui para dar dicas de escrita. Mas vocês já pensaram nessa palavrinha dica? A palavra dica, como vocês devem imaginar, vem de indicação, indicar, né? Como o próprio nome indica. E essa palavra indicar já vem do latim indicare, em mais asseverar, assegurar. Tudo isso vindo de uma raiz indo-europeia mais antiga, deike, indicar também, né, que deu origem a outras palavras como ditar, quer dizer em voz alta, mas também pode significar impor regra, ditar regra, né? Daí ditadura como a do Bolsonaro, que impõe as coisas e só faz besteira. Mas enfim, nós não estamos aqui para fazer besteira. A gente está aqui porque a gente quer escrever livros. E para isso a minha dica é: vejam as palavras, olhem para as palavras como nós acabamos de olhar para a dica. Com atenção, procurem saber de onde elas vêm, qual é ou quais são os muitos significados que elas possam ter, né? Aproximem-se delas, envolvam-se com elas, apaixonem-se pelas palavras, né? Eu vou mostrar uma entrevista aqui que eu tenho da Lígia Fagundes Telles ao Roda Viva, um trechinho. Ouçam daqui um pouquinho, daqui um minuto a gente volta a conversar. Para que você fale um pouco dessa coisa da paixão pela palavra. Quer dizer, essa paixão é tão grande, a paixão transborda de você. Inácio Lora Brandão, meu companheiro das Alemanhas, essa paixão pela palavra é comum. Você também, Inácio. Você também é um apaixonado pela palavra. Sem paixão, mesmo com competência, sem amor, mesmo com competência, você não consegue dar conta do seu ofício. Está certo? Então, essa luta com a palavra, que falava nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, lutar com a palavra, é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com a palavra é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã, diz a Lígia, citando Drummond, e mostra de um lado essa sofrida luta com as palavras do Criador, por outro a paixão pela criação literária. Duas coisas convivem, e se a gente for examinar a palavra paixão, a gente vai entender por quê. Paixão vem do latim passio, que quer dizer sofrimento, e daí a paixão de Cristo, por exemplo, que sofreu na cruz. Mas passio, por sua vez, vem do grego pate, que é sentir, e vale tanto para sensações más como boas. É com esse sentido positivo que a palavra chegou até nós, até o tempo presente. Então, hoje, paixão é sinônimo de afeto, apego, entusiasmo. Mas se eu sugiro para vocês se entusiasmarem com as palavras, não precisa saber latim, grego, né? O meu pai, por acaso, falava todas as línguas, menos o grego. Uma vez até um amigo dele falou, então fala alguma coisa em tchecoslovaco. E o meu pai falou, pô, aí também não dá, né? Que tchecoslovaco para mim é grego. Enfim, era um brincalhão, meu velho, mas tanto ele como eu, como vocês todos, nós não só falamos grego, como falamos latim, falamos português, falamos muitos dialetos africanos e os brasileiros em particular, né, falam também a língua dos índios, o tupi-guarani. Nós temos um vocabulário que está no Aurélio, que está em qualquer dicionário aí brasileiro, muito rico. Anotei alguns exemplos de grego. Assintomático, que está na moda. Assintomático, palavra grega. Na pandemia tem gente que não manifesta os sintomas, né? O Bolsonaro aparentemente não manifestou nenhum. Empatia, palavra grega que significa se pôr-se no lugar do outro, coisa que o nosso governante não faz. Alguns atributos, né, dessa pessoa: déspota, energúmeno, cínico, todas palavras gregas.
História, palavra grega. Eu acho que ele não vai ficar na história com um bom nome. Alguns exemplos de palavras latinas que ainda estão em uso. Amém, né? Disse na igreja. Também no sentido figurado, o pessoal dizia amém para tudo que o juiz Moro dizia, não é? Ou a palavra, ou a expressão grosso modo, latina, que é uma coisa no sentido chulo feita nas coxas, como aquele julgamento, né, que disse que o Lula tinha um patrimônio, palavra latina, que era aquele triplex que ele não tinha, e depois habeas corpus, ainda muito usado, né? Todo mundo sabe o que é, foi o que a justiça não deu, né? Não deu quando o Lula pediu, negou o habeas corpus. Solitário, que é como o nosso querido ex-presidente se sentiu nos 500 e tal dias em que ficou na prisão e deu lugar, né, não pôde se candidatar à presidência que ele ganharia, e nós caímos na mão desse pulha aí. Palavras africanas que nós usamos no nosso dia a dia, né, como dendê, fubá, cachaça, cuíca, moleque, que é como os escravos africanos chamavam os seus filhos, ou cafuné, que é o carinho que os escravos, vindos de Angola, faziam nos seus filhos, naquele tempo em que as vidas negras não importavam nada, e infelizmente parece que a coisa se perpetua, e até hoje nós vemos a matança que a polícia brasileira faz de jovens negros no país inteiro, um absurdo. E tantas palavras indígenas também, indígenas que foram mortos aos milhões e infelizmente continuam a ser perseguidos e suas terras invadidas, mas deixaram aqueles que já se foram um legado da língua tupi-guarani, que a gente toda hora fala, Ibirapuera, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Tamandatei. Vocês sabem por que tem Itatiba e Ubatuba? Tuba e Tiba quer dizer a mesma coisa. É o lugar onde tem muito. Itatiba é Itapedra, Tiba, o lugar onde tem muito, o lugar onde tem muita pedra. Ubatuba é o lugar onde tem muito ubá, muita canoa, o lugar onde tem muita canoa. Só que os índios falavam Tiba, Tiba, como os franceses falam plus, e os jesuítas, que foram os primeiros a grafar, uns grafavam como se fosse com I, outros como se fosse com U. Daí Tiba e Tuba, porém é o mesmo significado, e o Brasil está cheio desses exemplos. E vocês pensam que acabou, né? Não, acabou não. E a contribuição dos imigrantes, hein? Eu já não vou falar dos alemães nem dos japoneses, mas eu vou me fixar nos italianos, porque eu sou paulista e a terceira maior colônia do mundo de italianos é em São Paulo, né? Vejam, é a terra que nos deu o Adoniran Barbosa, que usa aquelas palavras apaixonantes, minha gente. Brabuleta, lâmpida, tauba de Tirauauro, chamava Ernesto de Arnesto. Gente, muito engraçado, isso é linguagem de carcamano. Por falar em palavras e conhecimento sobre as palavras, carcamano, por exemplo, que é como se designam os imigrantes mais pobres e tal, da Itália no Brasil, tem a ver com calcar a mão. Carcamano, como eles diziam. Por quê? Porque normalmente eram pequenos comerciantes, iam vender numa feira uns legumes, por exemplo, punham na balança e dava aquela disfarçada e calcava a mão na balança para cobrar mais caro do cliente, né? Então viraram os carcamanos. Por que vocês acham que paulista fala, por exemplo, paguei 2 milhões ou me dá um chopes e 2 pastel? Porque o italiano, a língua italiana e a língua portuguesa fazem plural diferentemente uma da outra. O português faz com S, porque vem de um caso diferente da língua latina. E o outro caso é o dos italianos. Então o que acontece? Nós fazemos com S e os italianos fazem, por exemplo, dona, mulher, dona. Plural, donne, né? Uomo, homem. Uomini, ni que é o I, que faz o plural masculino. Então o italiano chegava aqui, penava para aprender a falar pastel, nem por Cristo ele ia conseguir falar pastéis.
E daí ele pedia 2 pastel, no máximo 2 pasteli, né? Mas entre paulistas e cariocas, por exemplo, também há essas distinções, né? Eu fui morar no Rio uma época lá e ficava besta, e corri até um caso do paulista que chegou lá tentando se adaptar, né? Querendo dar uma que era do pedaço. E aí ele entrou num elevador comercial, daqueles que tem ascensorista, cheio de gente. Aí um carioca lá falou 2 para o ascensorista, o outro 3, o outro 6. Aí o paulista falou 8. Quer dizer, o S, né, que eles puxam, os cariocas puxam o S. Nós paulistas não puxamos, né? No Rio de Janeiro eu ficava invocado que eu ia num restaurante em Barra de Guaratiba, que é onde está a cidade cenográfica da Globo, e o pessoal chama aquele bairro, chama também de Ilha. Ilha, ok. Só que o restaurante dava vista para o mar e eu via que não tinha ilha nenhuma, né? Tá bom, não tem nenhuma ilha aqui, por que os caras chamam isso de ilha? Né? Perto da Restinga da Marambaia lá. E aí, um dia eu descobri aquele pedaço de terra ali do Rio de Janeiro, no início do século XX, pertenceu a um inglês chamado William. Só que o brasileiro não conseguia falar o nome do cara, falava o seu Ilha, o seu Ilha, o seu Ilha, pronto, virou, né? O bairro virou Ilha. Eu vou mais um exemplo, se vocês me permitirem. Realengo. Realengo. Nunca vi essa palavra em português. Também não é tupi-guarani, né? Não é africana, que foi importada pelo Brasil. Realengo. Eu ficava pensando, de onde será que vem essa palavra? É um bairro no Rio de Janeiro, conhecidíssimo, né? Bom, muito simples. De onde é que vem? Um dia você acaba descobrindo, né? Origem das palavras, etimologia. O bonde, minha gente, o bonde que ia para aquele bairro, que na verdade se chamava Real Engenho, não cabia inteiro o nome do bairro, eles botavam Real Eng e aquele ozinho, né, abreviado. Então, Realengo, o povo habituado a olhar para o bonde, né, o elétrico, como diziam os portugueses, olhava para aquilo e começou a dizer, eu moro no Realengo, não mais no Real Engenho. Mas o Real Engenho dos brasileiros nem sempre é para encurtar as coisas. Se vocês forem ver a evolução de todas as línguas, a tendência é a preguiça. As línguas elas vão diminuindo o tamanho das palavras, né? Vamos ficar no português. Vossa mercê virou vossa mercê, virou você, né? Pois você já virou você. Você tá tão bonita hoje, né? E já é ser, né? Você vai ou não vai? Então, ficou pequenininho. Essa é a tendência natural, inclusive ao longo dos séculos, né? Vocês vão estudar isso e vão ver que as palavras vão perdendo pedacinhos, né? Em Portugal, por exemplo, o pessoal diz opa, opa. De onde que vem esse pá? Vem de rapaz. Rapaz. Parece que as figuras de linguagem já não me lembro bem, mas quando tem supressão de um pedaço de uma palavra no início, salvo erro da minha cabeça, é aférese. Quando é no final, é apócope. Bom, posso estar doido. Aliás, palavras gregas, né? Então, era rapaz. Ô rapaz! Só que virou, perdeu o Z, né? Perdeu um pedacinho. E com o tempo perdeu também o Rá. Né? Então, ô rapá, opa. Então hoje você vai em Portugal, tá todo mundo lá. Opa, para com isso. O Benfica hoje ganha de certeza. E coisas do gênero. Então o que é que o Brasil tá doido? Deve ser culpa desses golpes que estão dando aí, de tanto militar ignorante acabando com a educação. Então o que acontece é que nós pegamos um costume horroroso. Eu fico doido de ver alguém falar assim. Ligar então, telefone, quando é que a empresa vai
Aí diz a menina no telefone pra gente: amanhã nós vamos estar instalando o telefone. Deus do céu, 3 verbos para dizer uma coisa que toda a minha vida eu ouvia dizer: nós vamos instalar. E se a pessoa fosse culta, ainda ia dizer: nós instalaremos. Basta um verbo. E o brasileiro pegou agora essa mania de esticar, né? Nós vamos estar indo, eles querem, andam correndo, sei lá o quê, enfim, vamos estar, vamos fazer. Me perdi até, eu não consigo nem falar errado desse jeito. Então, minha gente, voltem a falar simples, please, por minha causa. Quem sou eu, né? Quem é que vai deter o poder do povo de ir modificando a língua, né? Por isso que não tem mais nada, não tem ninguém falando latim. O que mais que a gente pode ver que nos faça apaixonar por palavras? Palavras, por exemplo, onomatopeicas, né? Zumbido, o besouro, o zumbido do besouro, né? O cacarejar da galinha, cacarejar, né? Cacarejar. As palavras que soam como o fenômeno que elas descrevem, né? É muito curioso isso. Eu gosto de borbulhar. Parece que eu estou vendo a água borbulhando. As palavras. Eu me lembro do Chico Anísio, que tinha um personagem que era prefeito e sempre queria fazer um discurso. Ele nunca sabia o que dizer, mas ele dizia sempre a mesma coisa e todo mundo aplaudia, que era: palavras são palavras, nada mais que palavras. Talvez seja verdade, né? É uma coisa meio Hamlet. Hamlet também dizia algo parecido. Mas eu acho que sim, acho que as palavras são mais que palavras, elas são a nossa própria vida, né? E como eu já falei demais, reconheço, vou deixar vocês agora com as palavras finais aqui desta dica, que são do professor Alisson Mascaro, numa entrevista que ele deu para a TV 247. Onde ele diz, né, ele que é um defensor do socialismo, acha o capitalismo um absurdo, com toda razão, esse capitalismo que está destruindo o planeta para ganhar uns trocos, né, matando gente para ganhar uns trocos, né, vendo a miséria se distribuir e a riqueza se concentrar. Então o professor vai ensinar o que quer dizer e de onde vem a palavra companheiro, tá? O povo só irá para a luta revolucionária, para a luta transformadora, se em primeiro lugar ele tiver um incômodo. Quer dizer assim: nossa, eu estou passando aqui no meu bairro, na minha cidade, na periferia da cidade, e vi uma plaquinha num lugarzinho. Aqui está um centro socialista. Ele vai dizer: isso é do demônio, porque o centro socialista é do demônio, é vermelho, o Marx é o Satanás, e qualquer coisa assim que andam inventando por aí, cada dia inventam mais. Só que, no entanto, vai que a pessoa resolve ver esse inferninho por aí e ver o que esse outro lado fala. E vê por lá que o centro socialista não é o demônio. O centro socialista, pelo contrário, ensina que a palavra companheiro e companheira vem de quem pega o pão com panes. Panes é pão. Quem pega o pão e divide para quem não tem o pão. A palavra companheiro e companheira vem de quem pega o pão com panes. Panes é pão. Quem pega o pão e divide para quem não tem o pão. Está dada a dica. Tchau, tchau, Bambini. Até a próxima.